vamos retomar o curso que a gente começou semana passada, né? Trauma e Política em Psicanálise, onde eu, eu coloquei um esboço geral do percurso que a gente ia fazer, né? Começando, reintroduzindo aquilo que no semestre passado a gente debateu aqui, quando fez o curso sobre guerra e política e psicanálise, né? Que é uma leitura transversal, né, do pensamento psicanalítico, do pensamento psicanalítico a partir do pensamento do Freud, a partir de uma problemática transversal que atravessa o pensamento do Freud, que é a questão do mal-estar, né? Era essa ideia que foi colocado no curso passado, né? E que eu mostrei, inclusive, que o Freud, no tempo histórico do Freud, o Freud estabeleceu dois tempos diferenciados do mal-estar, a saber, um primeiro, em 1908, com a moral sexual civilizada e a doença nervosa dos tempos modernos, né? Uma segunda, em 1930, né? Com a obra O Mal-Estar na Civilização, que é o momento mais conhecido desse mal-estar freudiano. De qualquer maneira, o Freud estabelece dois tempos diferenciados desse mal-estar, né? E que enquanto que o primeiro e que são diferenciados no sentido de que o primeiro tempo do mal-estar está centrado em torno da questão da sexualidade, né? A sexualidade é aquilo que é fonte do mal-estar, né, civilizatório, enquanto que em 1930, né, o Freud introduz as questões ligadas à violência, à agressividade, né? Ele introduz a dimensão da pulsão de morte, né? Como um elemento central para ele, e do super-eu, né, como um movimento central para pensar a questão do mal-estar, né? E a gente viu semana passada, né, que eu estava começando o curso introduzindo um terceiro tempo desse mal-estar, né, que ele se dá no final do século XX, começo do século XXI, né, aquilo que a gente designou aqui, né, como um mal-estar no século XXI, né? A nova modalidade de mal-estar no século XXI, um novo modelo, um novo tempo na história desse mal-estar, né? Onde a problemática traumática está evidentemente presente na nossa civilização contemporânea, né? Através de sinais mais eloquentes que estão diariamente colocados na mídia, né? Tanto escrita quanto televisiva, ou mesmo na mídia dita paralela das redes sociais, né? Que seja a questão climática, né? A destruição do planeta, né? Pela questão climática como um elemento central, né? Ou o lugar, né? Dessas redes sociais, né? Na difusão das ideologias de extrema-direita que nós vivemos na contemporaneidade, né, que é um outro elemento desse mal-estar, né, como signos mais eloquentes, né, ou mais patentes, dito de uma maneira bem genérica, né, mas onde eu tentei, de uma certa maneira, propor para vocês uma chave de análise, né, iniciada na passagem dos anos 80, né, anos 70 para os anos 80, né, do século XX, né, que foi balizado, né, pela, pela constituição propriamente daquilo que se designa como neoliberalismo, né? E o neoliberalismo se organiza numa perspectiva histórica, numa perspectiva genealógica, né? A gente poderia localizar isso, né? No momento em que há uma derrota da União Soviética, né? Há uma derrota do socialismo real, como se diz, né? Com a derrota da União Soviética, né? Isso corresponde ao fim da Guerra Fria, né? E uma vitória do Ocidente, né? Isto é uma vitória do mundo dito liberal sobre o mundo soviético, né? E isso implicou uma derrocada, né? De uma certa conflitualidade, né?
entre um mundo dito socialista e um mundo dito capitalista, né, propriamente dito, né, com uma vitória contextual, né, do mundo ocidental liberal, né, e essa vitória ela vai implicar, né, é, ela vai ter muitas consequências, né, e a primeira delas, eu acho que é a constituição de uma nova ordem do mundo, intitulada pelos sociólogos ou pelos historiadores como sendo essa nova ordem do mundo, né? Dita, caracterizada pelo neoliberalismo, né? Quer dizer, então, eu estou usando a expressão nova ordem no mundo, né? Que é, a rigor, né? A expressão, o título do livro dois sociólogos franceses chamados Dardot e Laval, né, intitulados justamente A Nova Ordem no Mundo, né? E essa nova ordem no mundo, né, ela é basicamente a constituição dessa ordem propriamente neoliberal, né? E essa obra do Dardot e Laval, né, ela se baseia, né, numa obra anterior, uma leitura seminal dessa questão feita pelo Michel Foucault em 1979, né, chamado Nascimento da Biopolítica, né, que é, na verdade, uma problematização do nascimento do neoliberalismo, né, onde ele fala inicialmente do ortoliberalismo alemão e depois do neoliberalismo americano contemporâneo, né, fazendo uma uma articulação disso com um debate sobre o liberalismo que surge nos anos 40, né? Na Europa, né? E que, onde vários teóricos do que vão se articular essa problematização neoliberal vão participar, né, desse famoso seminário, né? E que o Foucault faz, então, essa genealogia do neoliberalismo sob a forma da genealogia da biopolítica, né? Eu acho que é essa a ideia básica que é apreendida pelo Dardot e Laval nessa obra Nova Ordem no Mundo, né? E a primeira coisa importante que eu tentei explicitar para vocês aqui, né, que seria um erro perdoável, né, ou problemático de interpretação, achar que o neoliberalismo, né, é uma é apenas uma forma de produção econômica, né? Ou que o neoliberalismo é uma retomada ipsiliter, né, do liberalismo do século XIX, né, para a constituição, uma retomada de uma problemática liberal. Quer dizer, então, a primeira contestação aqui é que o neoliberalismo não é um retorno puro e simples ao liberalismo do século XIX, né? Eu vou falar por quê. E segundo, que o neoliberalismo não se restringe a uma forma de produção econômica, né? Sim. Então, o fato de que ele não é uma simples retomada de do liberalismo do século XIX, é que o liberalismo do século XIX, por mais que ele seja moderno, né, porque por mais que ele estabeleça, né, uma uma articulação da vida econômica e da vida política, né? Porque o liberalismo econômico vai implicar no liberalismo político também, né? Nas ideias ditas liberais, né? É que o liberalismo do século XIX ele tinha certos limites colocados pelo Estado, né? Então, por exemplo, determinados bens, né, não eram objetos de mercados, não eram ativos de mercados, né? Então, por exemplo, alguns temas centrais da nossa tradição moderna, tais como a saúde, a educação, a ciência e a arte, não eram transformados em ativos de mercado, né? Então, eu acho que o fato de que o neoliberalismo reformata o liberalismo do século XIX é que não apenas essas quatro grandes modalidades de campos, né, saúde, educação,
arte e ciência passam a ser ativos de mercado, né? Eles se transformam em mercadorias, né? Para usar aí a linguagem dos economistas ou a linguagem do Marx, né? Pelo menos, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente entra numa ordem social nova, onde tudo é transformado em mercadoria, tudo vira ativo de mercado, né? Então, essa abrangência, né, do neoliberalismo em relação ao liberalismo no século XIX mostra a diferença abissal que existe entre um tempo histórico e outro, né? Propriamente dito, né? E, ao mesmo tempo, esse neoliberalismo em que tudo vira Nossa, eu não tô te ouvindo, Joel. como? Então, está me ouvindo agora? É, então, esse neoliberalismo, né, que, que surge aí no final do século XX, começo do século XXI, né, ele vai, é, ele vai se configurar como sendo não só como uma nova forma de produção econômica, onde tudo vira mercadoria, mas ele vai se conformar também pela construção de uma nova ordem social, né? E, ao mesmo tempo, ele vai se caracterizar com a construção de uma nova forma de Estado, né? Quer dizer, por mais que o neoliberalismo, né, identificado com um projeto internacional de globalização, ele vai desconstruir o Estado-nação, né? Isso não quer dizer que ele vai desconstruir o Estado. O Estado passa a ser também, né, um jogador do mercado, né? Não mais um mediador, como acontecia no século XIX, mas ele passa a ser uma das partes conexas do campo do próprio mercado. Então, o neoliberalismo ele constitui uma nova formulação sobre o que é o viver em conjunto, né? O que é uma nova forma de economia que vai se estender numa perspectiva propriamente globalizada, né? E, ao mesmo tempo, né, ele vai começar a criar uma nova forma de estar em conjunto, onde a ideia de sociedade vai ser propriamente desconstruída, né? Aí eu acho que vale a pena evocar, né, uma passagem célebre dos dois grandes atores políticos, dirigentes políticos internacionais que constituíram esse neoliberalismo, né, que é o Reagan, presidente dos Estados Unidos, e a Margaret Thatcher, que era a primeira-ministra britânica, né? Que foram os dois grandes arautos desse neoliberalismo, né? E onde a Margaret Thatcher enunciou uma fórmula que eu acho que é bastante precisa a propósito dessa transformação em pauta, onde ela diz uma coisa muito curiosa, que ela diz assim, eu não sei o que é isso que se chama de sociedade. O que eu sei é que os agentes sociais, eles vão ao mercado para a troca de bens e serviços. Então, quando ela enuncia essa forma de ela não saber o que é uma sociedade, mas de que o que ocorre, segundo ela, é a troca de bens e serviços no plano do mercado, ela aponta, né, de que na nova ordem neoliberal vai haver uma desconstrução da ideia de sociedade. Então, a ideia de sociedade que marcou a própria construção do mundo liberal no século XIX, né? Onde a ideia de que uma sociedade ela seria uma espécie de conjunção entre diferentes indivíduos, né? Que fariam entre si um certo pacto social, né? E onde haveria aquilo que os sociólogos clássicos, como Durkheim, por exemplo, vão falar em solidariedade social, né? Então, havia uma solidariedade social, uma solidariedade entre os diferentes agentes de uma dada sociedade, né? E que essa solidariedade social ela era bastante fundamental, né? Para proteger, né? a, o- a própria existência em comum, né? Essa ideia de solidariedade social, né? É exatamente esse ponto que é desconstruído pela nova ordem neoliberal,
onde, a rigor, você desconstrói a solidariedade social, você desconstrói o viver em conjunto, você enfraquece as instituições que garantiam essa, essa solidariedade social, como, por exemplo, os sindicatos dos trabalhadores, né, que começam a ser esvaziados com o neoliberalismo, né, onde você tem uma evaporação dos laços sociais propriamente ditos, né? Então, essa transformação implicou em duas coisas. Primeiro, a sociedade foi dissolvida e, no lugar dela, se construiu aquilo que se chama o mercado. O mercado é a nova entidade que regula, né, essa nova ordem no mundo chamada neoliberalismo, com a consequência que isso tem. Quando você transforma a ideia de sociedade na ideia de mercado, né, você, ao mesmo tempo, desconstrói a ordem política, né, a sociedade política, né, com aquilo que era de mais fundamental na ordem política, que era a ideia do cidadão e a ideia da soberania popular, né? E, ao mesmo tempo, você coloca no seu lugar não só a ideia de mercado, né? Mas como a ideia de consumidor, né? Quer dizer, então, a partir daí, não é por conta da sua condição de cidadão, não é por conta de que esse cidadão representa a soberania popular, né? Que seria a base da sociedade republicana ou da sociedade democrática, como se constituiu no século XIX, né? Não é dessa maneira que esse estar juntos, né? Viver juntos, caracteriza a nossa vida contemporânea, mas pela ideia de mercado, e onde a grande figura em jogo é a figura do consumidor, né? E vocês sabem que a passagem do antigo regime para a modernidade no século XIX, né, a partir da Revolução Francesa, ela se dá exatamente quando há uma quebra da ideia de soberania que existia no plano da figura do rei, né, da figura do soberano, provavelmente dito, né, quando você tem uma quebra do regime do um para o regime do múltiplo, né, e nessa multiplicidade, né, é onde você cria tanto a ideia de sociedade quanto a ideia de laço social, quanto a figura do cidadão e aquilo que ele traz junto, que é que a soberania popular agora ela está situada no plano da sociedade e não mais no plano do soberano, né? Essa mudança toda, essa transformação toda que se operou aí no, no século XIX, né? É exatamente isso que é desconstruído com a novo lugar de imperativo ocupado pela ideia de mercado e a grande figura que aparece nessa ideia de mercado, que é a figura do consumidor, né? Que a figura do consumidor é uma figura central, né? Nessa ordem, né? E essa figura do consumidor, né? Ele vai caracterizar uma coisa que o Michel Foucault, no famoso curso dele sobre o nascimento da biopolítica, vai colocar no primeiro plano, né? Que é uma leitura da ordem neoliberal biopolítica, né? Sobre a ideia de dizer que a forma básica de subjetivação existente na ordem neoliberal, né, é a figura do que ele chama do empresário de si próprio, né? Quer dizer, isto é, ele diz que a base dessa nova ordem social que ele chama do empresário de si próprio, isto é, um sujeito que vive em torno, né, do centrar sobre si próprio, centrar a sua vida sobre si próprio, né, e que transforma todo e qualquer empreendedor, empresário que trabalhe num campo igual ao seu, num adversário e, em seguida, num inimigo, né, de forma a se estabelecer, né, uma
modalidade ativa de guerra entre esses empresários de si próprio, né? Essa descrição que o Foucault traz, né? De maneira que esse empresário de si próprio ele passa a caracterizar uma forma básica de constituição subjetiva, né? Dessa nova ordem no mundo, né? De forma que com isso também ele está introduzindo uma ideia, né? Que é a ideia em que ao lado da dissolução, né? Dessa ordem social e dessa ordem política em nome do mercado, se introduz, na verdade, um clima permanentemente bélico que atravessa a dita novo campo de existência em conjunto no mundo contemporâneo, né? Quer dizer, então, eu acho que essa ideia do empresário de si próprio, né? Ele coloca em cena, né, uma nova forma um novo tipo de trabalhador, que não é mais o trabalhador do século XIX, né? Mas que é basicamente a figura do empreendedor. Né? Quer dizer, então, a nova ordem do mundo, né? Onde as pessoas não se sentem mais como os trabalhadores gerados no século XIX, né? A partir da representação das classes trabalhadoras, né? Mas agora o elemento fundamental é a figura do empreendedor, né? De forma que todo mundo quer ser empreendedor, né? O grande sonho, desculpe, desculpe o excesso, né? O grande discípulo disso, né? É a figura do empreendedor, né? Do sujeito que quer, né? Ser um empresário, né? Que é isso que é visado hoje, né? Quer dizer, que quando o símbolo desse empreendedor que marca a sociedade moderna é representado pela figura, seja do taxista que passa a dirigir Uber, né? Ele passa a viver no mundo da uberização, como eu acho que o símbolo da uberização também é o símbolo do mundo dos empreendedores, né? Quer dizer, essa nova construção contemporânea que se dá, né? Aí, né? Que é bastante fundamental, né? Eu acho que o Foucault traz uma coisa bastante importante, né? Para caracterizar essa nova forma de subjetivação contemporânea, né? E fonte do mal-estar, evidentemente, né? No século XXI, né? E que, ao mesmo tempo, essa torção, né? Que aí acontece, né? Essa transformação que aí acontece, né? Mostra muito bem, né? Como essa nova forma de subjetivação, né? Gerida em torno da difusão, da disseminação dos empreendedores, né? Elas marcam uma espécie de promoção de uma espécie de egolatria, né, no mundo contemporâneo, né? Então, aquilo que se chama, né, que a sociedade contemporânea é uma sociedade narcísica, né? Ela, a rigor, é uma sociedade narcísica, mas que, ao mesmo tempo, é uma sociedade narcísica onde há uma restauração da centralidade do eu na vida psíquica dos indivíduos, né? Então, se aquilo que caracterizou, né, o século XX, a partir da psicanálise, foi um certo descentramento do sujeito em relação ao eu e à consciência, seja em nome do inconsciente, seja em nome da, das pulsões, seja em nome de que o eu não é originário, mas o eu se origina do outro, seja em nome da emergência do conflito entre pulsão de vida e pulsão de morte, né? São diferentes formulações da questão do descentramento que se deu ao longo do pensamento psicanalítico, né, freudiano, né? O que nós assistimos hoje é que todo esse descentramento cai por terra. O que nós temos hoje é um recentramento do sujeito no campo do eu, né? Toda uma egolatria, toda uma renarcisação no mundo contemporâneo, né?
que se dá, né? Eu estou explorando aí as consequências, né, desse modelo de subjetivação, né, que o Foucault nos traz com muita inteligência, com muita destreza, né, na medida que permite passar, né, do campo da subjetivação do íntimo para a subjetivação coletiva, né, pensando a psicanálise no sentido freudiano como uma psicologia social, uma psicologia individual, né? Então, o que a gente tem aí, dependendo do ângulo que a gente olhe, né, a gente vai ver que essa ideia do empresário de si próprio, ele se evidencia de uma forma eloquente através da restauração de uma egolatria, né? É isso que é colocado no primeiro plano desse tabuleiro, né, propriamente dito, né? E a colocação nesse primeiro plano desse tabuleiro, né? Ele coloca também no primeiro plano uma questão muito interessante, né? É que se na sociedade do século XIX, né, havia um processo, né, como é que a gente poderia dizer? Um processo de que a sociedade prometia, né, uma certa ascensão vertical, né, das camadas mais pobres da população para poderem se tornar progressivamente pelo trabalho, né, figuras que ascendiam verticalmente na ordem social, né, o que essa transformação da ideia de sociedade na ideia de mercado produziu é que você acabou com essa promessa sustentada no mundo da verticalização, né? De maneira que a gente passa a viver num mundo de uma horizontalização, né? De maneira que você fazer parte do mercado ou você não fazer parte do mercado vai implicar numa dimensão ética fundamental, que é qual seja, ou você existe ou você não existe. Tá certo? Né? Quer dizer, então, se você consegue ser um trabalhador, né? Um empreendedor, né? E você consegue, né, criar, né, o seu empreendimento de si próprio, né? Você tem um lugar, né, dentro dessa nova ordem no mundo. Se você não consegue isso, você perde a produção de vencedor e ganha a produção de perdedor, né? Então, com isso o que eu estou dizendo, né, é que essa nova ordem no mundo, né, ele provoca, pela dissolução que ele faz dos laços sociais, né, ele provoca um processo crescente e progressivo, irrestrito, né, de precarização das subjetividades. Então, há um mundo de precarização subjetiva, né? Qualquer um de nós é candidato a qualquer momento a perder o nosso lugar, né? E entrar no túnel da precarização, né? A gente é levado a essa precarização, né? A precarização nos ameaça a todo momento, né? Até mesmo porque o clima bélico no campo dessa nova ordem no mundo é muito violento, né? Quer dizer, então você tem uma precarização generalizada, e eu estou chamando a atenção disso, né? Que eu acho que essa precarização generalizada, né, que vai se radicalizar a partir de 2008, né, quando pela primeira vez se registra uma crise global do sistema neoliberal, né? O sistema neoliberal entra em crise em 2008, com a crise das hipotecas do sistema bancário, né? Que foi salvo pela intervenção do Obama, que salvou o sistema bancário internacional, né? E salvou o sistema bancário internacional dando ganho para os banqueiros, vocês sabem disso, né? A partir daquele momento, houve uma radicalização desse processo de precarização, né? E a produção subjetiva mais saliente disso, né, foi a disseminação do que a gente poderia chamar da depressão e da melancolia como forma de sofrimento no mundo contemporâneo. Então, a melancolização se tornou a forma mais comum
de sofrimento e dor existente no mundo contemporâneo, né? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão se torna a forma mais, mais importante, né? Epidemiologicamente falando, das formas de sofrimento e dor contemporâneas, no lugar de antigas enfermidades somáticas que anteriormente ocupavam esse lugar de formas mais importantes de dor e de adoecimento, né? Então, anteriormente era o câncer, eram as doenças degenerativas do sistema nervoso, né? E agora o que vem no primeiro plano é efetivamente, né, as depressões e a melancolia, né? E a previsão da Organização Mundial de Saúde é que esse quadro melancólico vai persistir, né? E esse quadro melancólico que vai persistir, ele é a cara metade desse processo de precarização generalizada, né? Então, esse processo de precarização generalizada, né? Ele vai a rigor, né? Ele vai a rigor se manifestar, né? Pela própria dimensão dos laços bélicos que passam a se transformar, né? A relação entre os diferentes empresários de si próprios, né? É que vai haver nesse contexto, né? Uma dissolução no mundo ocidental, né? Dessa forma de punição chamado culpa, né? E, ao mesmo tempo, a disseminação e o domínio dos sentimentos ditos de vergonha, né? Quer dizer, então, a culpa deixa de ser, né, uma, um regulador subjetivo importante, é um regulador, evidentemente, que começa na tradição cristã, né, como vocês sabem, né, através da penitência, Sou né? Bruno Paula. Algum problema? Posso falar? É, a penitência cristã era uma maneira onde a culpa se exercia, o pagamento dessa culpa se exercia, né? E aquilo que caracteriza profundamente, do ponto de vista psicanalítico e antropológico, a questão da punição é que a punição e a culpa, ele é um dispositivo de inclusão, quer dizer, seja através da penitência cristã, onde você pagava os seus pecados diante do sagrado, seja através daquilo que caracterizou inicialmente, né, um sonho socializante do sistema prisional moderno a partir do século XVIII, XIX, né, se acreditava que você poderia ser ressocializado a partir do sistema penal e que você seria recuperado, né? Mas eu acho que com a transformação no modo dessa nova ordem social, né? E onde aquilo de que eu chamava a quebra dessa verticalização impossível e uma horizontalização da ordem social, né? É, ou você está dentro da ordem social ou você está fora da ordem social. Então, não há mais a possibilidade de um mecanismo de inclusão feita através da culpa, né? E as pessoas que são precarizadas, né, que são os perdedores dessa ordem social, elas são caracterizadas basicamente por um enorme sentimento de vergonha, né? É a vergonha que está em jogo, né? É o envergonhamento de não se sentir pertencente, não mais à nova ordem no mundo, né? Mas a nova ordem da vida que está assim determinada, né? Então, o envergonhamento, ele é a outra face, né, dessa melancolização conexa com esse sistema propriamente de vergonha coletiva, né? Então, o sistema de vergonha, né, que existia, por exemplo, nas sociedades tribais, né, onde você se você fazia um crime, né, você não era punido por um mecanismo de inclusão, mas você era jogado simplesmente na floresta, quer dizer, você era condenado ao exílio, né, à morte, né, porque sozinho na floresta você vai ser morto, né?
e vai morrer num mundo atacado por animais, né? Então, o que caracterizava essa forma de sofrimento e dor da sociedade é o mecanismo da vergonha, esse mecanismo da vergonha que está no primeiro plano, né, na nossa vida propriamente contemporânea, né? Quer dizer, e ele é articulado de forma conexa, né, com essa, de forma conexa com esse mecanismo da vergonha e essa decomposição da ideia de culpa, né? A culpa vai desaparecer, né, do nosso cenário, né, propriamente dito, né? É, então a gente vai assistir uma série de transformações sociais, antropológicas e psíquicas, né, que vão caracterizar, essa isso que eu estou descrevendo aqui, né, como uma nova ordem no mundo, né, ou essa nova ordem dita propriamente neoliberal, né, que tá em jogo, né, e que, ao mesmo tempo, a gente vive uma sensação, né, hoje, né, nessa nova ordem que a gente está vivendo, quando olha o que acontece na destruição do planeta, ou quando a gente assiste a destruição do diálogo político, né? Se é que se chama diálogo, essa guerra que se dá nas campanhas eleitorais, do qual talvez as eleições para prefeito de São Paulo, com o Marçal, representaram isso da forma mais eloquente possível, né? Onde há uma guerra, né? Onde se usa mecanismos digitais e não existe mais nenhuma discussão política que se sustente, né? Que é a guerra que está em jogo, né? É o lugar de, de se destacar para ganhar um lugar nesse mercado, porque a palavra é essa, o mercado do voto não é mais a ordem nem republicana, nem democrática que está em jogo, né? É, são um conjunto de sinais que caracterizam, né, essa nova ordem no mundo, tal como a gente pode ver. Eu acho que é nessa nova ordem no mundo que, graças, né, essas novas formas de dor e sofrimento que eu chamei a atenção, né, a precarização social, a melancolia que aparece como forma sintomática junto com as depressões nesse mundo, né? Uma nova forma de construção subjetiva, que é a egolatria, né? O desaparecimento o reaparecimento do sujeito no plano do eu e da consciência, né? O autocentramento narcísico, né? Com todas as formas de dor que isso acarreta, né? Que são os estados limites, por exemplo, né? Ou os ditos borderlines, os fronteiriços, né? Que é uma outra maneira de falar desses estados limites, né? Que caracterizam propriamente essas novas formas de sofrimento propriamente dito, né? Então, evidentemente que nesse novo contexto, né? A psicanálise que ocupava um lugar tão importante no mundo moderno, né? Ou no mundo da modernidade avançada, né? A psicanálise tende a perder o lugar de prestígio e o lugar mesmo hegemônico que ela tinha, né? E o que passa a gerir, né, o mundo psi, né, são as novas formas de psicologia voltadas para a restauração do eu, né, como a psicologia cognitivo-comportamental ou a psicologia neobehaviorista, né, propriamente dita, né, ou então, né, em aliança com a psiquiatria biológica, né, onde o que está em jogo, tanto na, 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 na psicologia cognitivo-comportamental, quanto na psicologia behaviorista, quanto na psiquiatria biológica, né, é que você vai combater esse mal-estar, né, social, querendo que o sujeito não sucumba, né? Ou se ele sucumba, que deixe ele morrer, mas enquanto o sujeito não sucumbe, né? O que você quer é que ele funcione. Então, todas essas técnicas, né? É para fazer com que você fique de pé
Mas em um momento, eu acho que isso é um ponto muito importante, o campo da loucura, né, o imaginário da loucura é levado em consideração. Um lugar da loucura que foi uma marca do século XIX, né, onde a desrazão, né, foi atualizada sob a forma de alienação mental, né, e onde era o deciframento da loucura, ou da experiência da loucura sob a forma do delírio que estava em jogo. O que a gente assiste no nosso mundo contemporâneo é que ninguém mais está interessado no mundo do delírio, ou no mundo da desrazão, ou no mundo da loucura. O que se quer daquilo que se possa chamar hoje de um paciente é que ele funcione, né? Agora, se ele está louco ou não louco, pouco importa. O que ele tem é que suportar a miséria dele, né, em pé, né, mantendo-se até onde for possível, né, a sua inserção no imperativo do mercado. Esse é o mote fundamental, né, dessa nova condição propriamente contemporânea, né? Então, eu tentei sintetizar ao máximo, né, esse terceiro momento, né, do mal-estar, né, historicamente falando, né, para poder propor para vocês agora, né, é, uma volta ao começo dessa questão, a questão do mal-estar, para a gente retomar, né, as primeiras formulações sobre o trauma que acompanharam o movimento psicanalítico no final do século XIX, começo do século XX, né? Então, a gente vai agora bordejar, começar a bordejar, né, o primeiro modelo do mal-estar do Freud, que o Freud vai intitular, nos anos 30, sob a forma na moral sexual civilizada, né, de um certo moralismo propriamente sexual, né, e de como os sintomas, né, se organizavam em torno da sexualidade, né? Então é essa questão que vai marcar, né, a emergência da primeira leitura do sofrimento, da dor psíquicas formulada pelo Freud e que vai se configurar, né, como uma concepção traumática, né, que ele vai fazer das ditas neuroses, né? E Freud vai entrar na psicanálise a partir de uma leitura inicial da questão traumática, né? Aí Freud vai formular a existência de um trauma psíquico, né? Ele vai introduzir essa ideia de trauma um pouco na sombra do Charcot, né? Foi o mestre dele. Charcot falava na época, né, de um trauma mecânico, ferroviário, neurológico acontecido né, no século XIX, onde era muito comum na época, né, os acidentes ferroviários, porque essa rede ferroviária europeia estava começando a ser construída na época, né? Então o Charcot articulava, né, os quadros da histeria ligada a esse trauma ligado, né, às questões ferroviárias, né? Então o Charcot assumia uma perspectiva propriamente neurológica, né? E o Freud vai romper com Charcot, mas vai manter do Charcot a ideia de trauma. Só que a ideia de trauma do Freud não é um trauma neuropatológico, né? A gente viu aqui na vez passada também que a ideia de trauma vai ser introduzido no campo da neuropatologia alemã, né? Sob a forma dos traumas de guerra, né? Mas numa perspectiva neurológica, e é nessa perspectiva que o Charcot traz a ideia dos traumas de guerra para pensar dessa primeira pequena guerra privada, que era a histeria, né? A existência desses traumas, né? Que seriam as condições
concretas de possibilidade do adoecimento histérico. Era essa a hipótese do Charcot, né? E o Charcot, então, descrevia a partir dessa ideia de trauma, né? É, a experiência histérica, né? E no plano da experiência histérica, ele designava, né, as diferentes fases do ataque histérico, né? E a última fase do ataque histérico, né, era aquilo que ele chamava do momento passional da experiência propriamente histérica, né? Essa era a descrição clássica que o, que o Charcot fazia da histeria, né? Foi essa leitura da histeria que o Freud vai aprender inicialmente com Charcot e posteriormente com Bernheim, né? O Bernheim vai criticar o Charcot, dizendo que a experiência histérica se caracteriza não por um trauma do sistema nervoso central, mas a experiência histérica se caracteriza pelo fato de que o sujeito é sugestionável, né? Então, seja pela sugestão ou pela autossugestão, né? Onde o sujeito se impressiona com essa sugestão, é que ele se torna histérico, né? Então, Freud, que tem esses dois mestres, um que fala de uma etiologia moral, o outro que fala de uma etiologia médico-biológica, né? O Freud vai dizer que, contrariamente ao Bernheim, ele acreditava que essa dita, essa dita, como é que se diz? Sugestionabilidade, ela teria que ter uma materialidade que o Bernheim não apontava, mas ao mesmo tempo ele discordava do Charcot, dizendo que essa materialidade não era uma materialidade de ordem cerebral. Encampar a ideia de uma materialidade era encampar a ideia do traumático, mas não de um traumático circunscrito ao campo do sistema nervoso central, né? Então, o que o Freud vai colocar para pensar esse campo traumático, né, é o campo da memória, né? Esse é o ponto básico que o Freud introduz, né? Quer dizer, então, o Freud vai introduzir já em 1893, né, num célebre texto intitulado Comunicação Preliminar, que é o primeiro texto publicado nos estudos sobre a histeria, né? Que é uma obra do Freud, publicada em 1895, né? Que é um conjunto de artigos do Freud, do Breuer, que foi o colaborador do Freud nesse projeto, né? E nessa colaboração preliminar, né, o Freud introduz uma ideia nova para falar desse trauma, né, onde ele vai dizer que, né, o histérico sofre de reminiscências, né? Então, Freud introduz a ideia de reminiscência, ele introduz a ideia de memória, então ele vai nos dizer, né, que aquilo que está em jogo na experiência histérica e no centro da experiência psíquica é a ideia de memória, né? Então, vocês veem que o Freud aí, ele é contemporâneo, né, de uma revolução que acontece no campo moderno das subjetivações, né, que rompe com a idade clássica, né, rompe com aquilo que o Politzer vai chamar de uma psicologia clássica, né, constituída no século XVII, né, na, nos rastros da, nos rastros da filosofia cartesiana, né, onde basicamente o que estava em jogo, né, no campo psíquico era a associação entre o campo da consciência, do eu e da percepção, né? Quer dizer, então, nesse contexto, né, todo o psíquico era pensado a partir do campo da percepção, né, associado ao campo da consciência e o campo do eu, né? E aquilo que vai se colocar no século XIX como questão primordial, que vai estar presente nessa experiência traumática original, né, nova,
é que é o campo da memória que vai estar em jogo. Então, aquilo que vai caracterizar a emergência de uma forma moderna de subjetivação é o campo da memória. O campo da memória ela vai substituir e ocupar o lugar hegemônico anteriormente ocupado pelo eu, pela consciência e pela percepção, né? De maneira que autores fundamentais, né, do século XIX, seja o Freud, seja o Bergson, vão dar esse privilégio à questão da memória. O Freud, por essa formulação que eu acabei de citar, né, o histérico sofre de reminiscência, mas também o Bergson, né, na sua obra clássica dos anos 90 do século XIX, titulado Matéria e Memória, né, Matière et Mémoire, ele vai transformar a memória no campo básico da ontologia bergsoniana, né? Quer dizer, então, é o campo da memória que está em jogo. Então, tanto a formulação do Freud quanto a do Bergson, centrados, né, no campo da memória, né, eles são, de uma certa maneira, né, a atualização no campo psíquico de uma grande transformação daquilo que o Foucault chama, nas palavras e as coisas, da episteme moderna, que é a emergência de uma episteme centrada na ideia de história e na ideia de tempo, no lugar da ideia de representação. Então, em torno da ideia de história e de tempo, né, falar da memória é falar tanto do tempo quanto da história, né? Está claro, né? Então, o que aparece com esse lugar fundamental, ocupado pela ideia de memória, é a atualização dessa episteme do tempo e da história na caracterização da modernidade, né? Então, é em torno disso que o Freud vai engajar, né, uma teorização sobre o trauma e sobre o traumático, né? Nessa medida, o Freud vai pensar o trauma diferentemente dos neurólogos ou dos psiquiatras, que vão pensar sempre em termos de estrutura cerebral, e o Freud vai pensar o trauma de uma maneira diferente. O Freud vai pensar o trauma em torno de uma experiência de subjetivação. Então, Freud vai dizer, né, qual é o campo subjetivo que vai estar implicado na experiência do trauma. Esse método do Freud, ou esse método psicanalítico, vai estar presente quando Freud retomar a teoria traumática nos anos 20, no Além do Princípio do Prazer, quando ele vai formular que aquilo que há de particularmente importante na experiência da neurose de guerra são os pesadelos que aparecem na experiência pós-traumática, né? Então, novamente, o Freud localiza localiza a experiência traumática no campo das subjetivações, como agora ele também localiza no campo das subjetivações, que é essas marcas de memória. Então, Freud começa a criar a ideia, né, de de um traço minêmico, né, um traço minésico, né, como aparece nos primeiros textos do Freud. E esses traços minésicos, eles são uma condensação de uma série de experiências traumáticas, né, vividas pelo sujeito, né, que vão ser condensadas pelo sujeito, né, e que essas marcas minêmicas, né, elas vão se passar num campo que não é mais o campo do eu e da consciência, né, mas é aquilo que o Freud, nesse contexto, vai chamar de uma segunda consciência, né, e de um outro eu oriundo de uma divisão do eu, né? Então, Freud vai, nesse momento, designar tanto essa divisão psíquica, né, quanto isso que ele designa de segunda consciência, que vão ser aquilo que, em seguida, a partir de 1896 e da Carta 52, né, até a interpretação dos sonhos, ele vai denominar do registro psíquico do inconsciente, né? Quer dizer, mas nesse momento, os termos que o Freud utiliza são termos em que ele fala de uma segunda consciência, em que ele fala de uma divisão psíquica, né,
propriamente dita, mas de qualquer maneira, seja como segunda consciência, seja como divisão psíquica, o que ele está o tempo todo operando, né? É um campo em que o psiquismo ele é atravessado pela hegemonia da memória, né? De memória, de uma maneira que o Freud introduz aí a dimensão do inconsciente como uma memória, né? né? Propriamente dita, né? Uma memória inconsciente que é diferente de uma memória consciente, né? E que é no campo dessa memória inconsciente que se organiza, né? Essa experiência traumática que se opera na histeria, né? Sob a forma de que os histéricos sofrem de reminiscências, né? Quer dizer, esse é o ponto básico, né? Que eu acho que vai ser um lugar comum que vai atravessar o pensamento psicanalítico ao falar do trauma, né? Que é esse trauma pensado a partir da ordem dessa relojoaria do traço de memória. É o traço de memória que está em jogo, né? Que é em torno desse traço de memória que o Freud vai repensar o funcionamento psíquico, que ele vai, evidentemente, diferenciar, né, do funcionamento propriamente neurológico, né? Quer dizer, então ele vai pensar numa tópica psíquica